Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Verde Vale FM, muito bom dia. A Verde Vale FM Entrevista tem a satisfação, o prazer de conversar com o comendador, Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani, juiz de direito da comarca da Vitória, Vara da Família, Infância e Juventude e Sejusc. Meu caro comendador, Dr. Carlos Eduardo, muito bom dia ao senhor e seja muito bem-vindo à FM Verde Vale Entrevista. É um prazer receber o senhor às 6 horas e 30 minutos desse domingo. Seja bem-vindo. Professor Aloísio, meus cumprimentos, muito obrigado mais uma vez, uma grande honra estar presente aqui em mais um dos seus inúmeros programas, das suas atividades profissionais. Estou muito contente, muito me honra mais uma vez poder se dirigir ao professor Aloísio e também ao público ouvinte da rádio. Estou à disposição. Muito bem. O povo já dizia como é, doutor Carlos, vai ter entrevista? Vamos ter sim, final do ano. Então, é aquele momento que o senhor realmente falar do que foi desenvolvido, enfim, momentos que passaram com mãos dadas e por muitas vezes de forma até individual, enfrentando, resolvendo, fazendo, mas eu sei que o senhor tem uma equipe que é maravilhosa aqui e, enfim, sempre trabalhou em prol de promover justiça, dignidade e valorização do ser humano. Isso sempre tenho colocado, esse lado do senhor, esse poder da empatia, né, de se colocar para poder realmente avaliar e julgar. É algo realmente difícil, mas o senhor tem feito com maestria situações que passam aqui pelo fórum. Professor Aloísio, há muitas informações aí que podemos debater no seu programa. Muito obrigado pelas observações. Foi um ano de desafios os mais complexos, talvez únicos aí em 20 anos, em 2 décadas de carreira, aquilo que tivemos aí no nosso entorno nesse ano que passou. Mas eu inicio falando de algo muito bom, muito positivo, que é a lembrança do professor da equipe, das pessoas que estão à nossa volta aqui no ambiente de trabalho, os colaboradores, como alguns costumam dizer, e especialmente o professor trazendo à memória a importância de ter um cuidado especial, a empatia, como o professor bem lembrou, dentro do ambiente de trabalho. Essa é uma preocupação que foi elevada a um grau ainda mais destacado nesse ano, porque quando o gestor tem um desafio maior, uma dificuldade que está à sua frente, de uma grandiosidade mais expressiva, digamos assim, isso acaba trazendo também consequências para as pessoas que estão à sua volta, que horas sentem mais, horas sentem menos, mas de alguma forma acabam sendo atingidas também por tudo aquilo que é ali vivenciado, digamos assim, pelo gestor. Mais que isso, professor Aloísio, o cerne do trabalho numa vara judicial, vara da família, infância e juventude, vara da criança e adolescente, é o foco especialmente prioritário nos processos judiciais, que é o que justifica, ao menos no formato atual, desse sistema de justiça, de poder judiciário, o funcionamento, a nossa vinda para cá trabalhar, né, do juiz, dos servidores do judiciário, dos psicólogos, enfim, de todos aqueles que colaboram. E essa matéria, por si só, a família, a criança e adolescente, é uma matéria extremamente sensível, de uma rara dificuldade de trazer soluções que possam trazer um alento na frente para as pessoas que acessam os serviços judiciários. E isso pesa para a pessoa que trabalha dentro do fórum. Não raro ela sai extenuada, com informações pesadas que não vão deixar tranquila aí nos momentos posteriores ali ao trabalho, às vezes naquela noite, às vezes no dia seguinte. Então tudo isso foi um objeto de uma especial atenção esse ano. No fecho do ano agora, por exemplo, trabalhamos algumas atividades de gestão bastante diferente, trazendo atividades para dentro
aqui do espaço do fórum, atividades que pudessem mexer um pouquinho, inclusive com as percepções, com os sentimentos, né? Trazer São a família. Momentos fortes, né? Sim. Que mexem realmente com aqueles que estão trabalhando com o senhor. Sim. E o senhor aqui tem um percentual de estagiários, pessoas que estão pelo primeiro momento vivenciando o que é uma atividade junto ao fórum. Sempre destacar, professor, que nós estamos lidando com a vida das pessoas, talvez naquilo que mais traz importância para a pessoa, para o ser que nos procura, para a mãe, para a criança, para o adolescente, que são as questões ligadas aos seus sentimentos, a alguma violência que possa estar no seu entorno ou tenha sido vivenciada, um sofrimento decorrente de uma relação afetiva que não deu certo, a disputa com aquele com quem se conviveu por um tempo e agora cada um seguiu uma vida adiante de forma no seu próprio caminho, de forma isolada, enfim, muitos que não têm sequer elementos como os adultos se pressupõem, quase todos eles já têm, até pela vivência, pelo tempo de vida mesmo. A criança ou adolescente está numa fase ainda de percepção das coisas, de aquisição dos valores, dos sentimentos, da compreensão do que pode ser feito, e muitas vezes até quando ela já tem uma maturidade maior, ela tem a limitação legal, então ela não pode decidir por si, mas pode opinar, pode falar, né? E tudo isso é trazido para pessoas que algumas delas nunca tinham uma experiência de fórum, né? Quem tem muita experiência de fórum, daí vem a outra girando a chave ali, é o peso de trabalhar com isso por anos ou décadas até, e isso uma hora é cobrado, né? Porque não é simples, né? Não é algo mecânico que você vai ali, mexe num equipamento e depois segue adiante. As pessoas choram à sua frente, elas reclamam, elas estão sofrendo e isso é perceptível. Então o trabalho de gestão, professor, que trouxemos especialmente no âmbito da psicologia organizacional, foi para trazer mais alento para quem aqui trabalha e vive, por que não? Porque a quantidade de horas que aqui permanecem, todos os colaboradores, é muito significativa no percentual do dia. Se a gente tirar as horas de sono, quase que a maior parte do dia se permanece aqui dentro, exercendo o labor, né, para adquirir o seu sustento também, especialmente no caso dos estágios, adquirir conhecimento. Mas, em suma, todos estão aqui produzindo um serviço jurídico àqueles que nos procuram, como regra, um sofrimento bastante intenso. Então, esse foi um dos focos. Foi um ano que talvez mais nós tenhamos investido nas pessoas que aqui vivem, que aqui trabalham, para que pudessem e possam continuar trazendo um serviço de qualidade para aqueles que nos procuram. Muito bem. Doutor Carlos, ninguém imaginava que em 2023 nós teríamos a questão das cheias. E falando assim, de repente, mas o que tem a ver a questão da atividade, né, do fórum, em relação às cheias? Como é que o senhor administrou esse momento? Porque envolve crianças fora da escola, envolve família fora do seu habitat natural, convivendo com pessoas que eles nunca conversaram, quer dizer, condições de higiene, de alimentação, de saúde, quer dizer, muda por completo. É uma mudança radical. E quando se tem uma mudança radical, se tem o quê? Uma alteração em relação ao comportamento, né? A socialização se torna, às vezes, extremamente desagradável. O senhor, como é que administrou todo esse momento delicado aqui em nossas cidades? Por gentileza. Professor, eu me dirigi à equipe dias atrás, agora nós estamos fechando o ano, e na mensagem eu trouxe à tona a questão da enchente num paralelo com as dificuldades que passamos também administrativamente aqui no âmbito do nosso trabalho. E antes de fazer a conclusão para esse comparativo, para essa mensagem que o senhor me permite trazer aqui no seu programa, eu me recordo, professor, de que esse público, majoritariamente esse público da enchente, é o nosso público também de atendimento ou de cidadania ou de serviços judiciários.
Uma grande massa de pessoas que estavam, por exemplo, nos abrigos públicos são nossos conhecidos, né? Então eu chegava num abrigo público, às vezes não vestido como juiz, às vezes a camiseta ali do projeto, camiseta mais informal até, né, para sair às ruas aí, e o pessoal já identificava eu no meio lá do grupo, e doutor juiz, doutor Macioli, é o nosso público que nós já conhecemos e já sabemos das outras tantas dificuldades que eles passam. E mesmo, professor Luiz, essa enchente foi muito, em vários sentidos, muito danosa à coletividade, às nossas cidades. As cidades do entorno também sofreram bastante, porque a União é o centro de tudo aqui no sul, né? Exatamente. E os outros públicos, professor Luiz, da mesma forma, né? Vou dar alguns exemplos. Algumas advogadas que nós atendemos, que já é uma pessoa que tem uma profissão, que cursou uma faculdade, que já está, felizmente, socialmente falando, na esfera educacional, que é a tua especialidade, conseguiu acessar já uma posição que uma grande quantidade de pessoas ainda não tem essa oportunidade. Mas quem é o público, por exemplo, de classe média que também atendemos na enchente? É o mesmo público, professor Luiz, porque é, por exemplo, a mãe solteira. Então, a advogada que nos procurou, falando abertamente, né, porque foi mais de uma, a médica, a advogada, a empresária, via de regra, a mãe solteira de mais um filho que tem pouca ajuda do pai das crianças, né? É o público que também atendemos. Não raro, alguém que se separou porque sofria violência doméstica, que tem um processo de pensão alimentícia no fórum. Então, mesmo nas classes mais abastadas, professor Luiz, também o público é o mesmo que nós já conhecemos do fórum. E se nós formos puxar, talvez, alguém que não se insira nessas questões ou socioeconômicas ou de vulnerabilidades do ser, nós vamos cair também num público que já atendemos, o professor Aloysio vai muito bem lembrar, as pessoas que nos escutam, que nos veem no seu programa, que é o público do cuidado psicológico, do acolhimento psicológico. E nós começamos a trabalhar com isso com mais afinco. O professor vai lembrar em duas linhas de trabalho. Uma nas escolas, com o público de vulnerabilidade psicológica vítima de bullying, com dificuldade para se concentrar em sala de aula, às vezes com dificuldade até para entrar na sala de aula, e aí a gente vai longe, né, a gravidez precoce e tudo mais. E o outro público, professor, que a gente começou a trabalhar na pandemia, com aquele acolhimento psicológico de emergência, quando vem uma situação de choque mais inesperada, de âmbito mais coletivo, como foi a pandemia, a gente faz o paralelo para enchente. Então, professor, como nós lidamos com isso agora, como foi o nosso trabalho na enchente? Foi de replicar tudo aquilo que nós sempre fizemos, especialmente retomando os projetos de cidadania que tiveram digamos assim, um período de ausência ao longo do ano. Foi a retomada e, por que não, também um fecho de ciclo. Obrigado por fazer a pergunta, por poder, inclusive, lembrar que nós devemos ainda, sobre o ano agora que se inicia, debruçar sobre todas as consequências da enchente que ainda vão se prolongar no tempo. Muito bem. Vamos ver exatamente para 2024, projetos, enfim. Se o senhor talvez deixou de comentar alguma coisa no primeiro momento, poderá ainda trazer o assunto para esclarecer, porque são tantos assuntos, tantas situações. Você resumir em 30 minutos, né, um ano de trabalho não é fácil, né? Então, o senhor fique bem à vontade e nos fale para 2024, puxando alguns itens que deixou para trás. Professor Aloysio, a menção é muito oportuna, realmente, para que não fique, para quem assiste, às vezes está curioso, ele começou a pegar o gancho da informação iniciada que não se completou, né? Quando a gente fala em dificuldades, as dificuldades são inúmeras, né? O serviço público, de forma geral, ele ainda é muito arcaico, burocrático. É preciso inventar soluções diferentes, buscar lacunas, como o professor falou, ainda não ocupadas, né? Buscar soluções diferenciadas. E às vezes esse tipo de providência, digamos assim, chama a atenção em vários aspectos e estão muito ligados às dificuldades que passamos ao longo do ano. Tivemos algumas opções, fizemos algumas opções, né? Tivemos uma interrupção de atividades para melhor avaliação, digamos assim, inclusive com fecho de ciclo.
nós fizemos uma opção, professor, por encerrar algumas providências já tradicionais no âmbito da nossa cidadania, de entregá-las a outros setores de sistema de justiça aqui na Vitória, permanecendo o projeto nosso que foi sempre o carro-chefe, que é o projeto de combate à evasão escolar, que é onde se iniciou tudo. Perfeito. Quando nós saímos do fórum, fomos às ruas, lembramos aqui no intervalo do programa Dr. Júlio, promotor de justiça, que nos instigou a ir para o interior, a tirar a roupa de juiz e ir para a comunidade, conversar com as pessoas pessoalmente, e isso começou lá com o projeto de combate à evasão escolar, que continua. Mas outras providências se encerram, outras providências num fecho de ciclo. Talvez a principal questão aqui, professor Aloysio, as reflexões que trazemos nos momentos de dificuldade. Me parece as lições que sempre virão, se elas ainda não vieram, porque elas estão a caminho, estão chegando às vezes não na velocidade que gostaríamos, porque o tempo não está ao nosso comando como gostaríamos, né? E não tenho dúvida que lições outras ainda virão, mas ficam especialmente, professor, a rememoração de que nós podemos e devemos lidar sempre com resiliência. Essa é a primeira questão essencial, que as dificuldades nos são postas, colocadas por algo que está fora do nosso alcance, aí, de acordo com quem acredita aí no Criador, no Deus maior, e isso certamente está sendo trilhado para todos nós como uma forma de evoluirmos, de termos um aprendizado constante, de não entrarmos numa zona de sossego. Essa é uma lição bastante importante para que não tenhamos uma queda de rendimento que possa afetar a nossa saúde física, psicológica, trazer um desânimo àqueles que estão à nossa volta. É uma primeira questão. E mais do que isso, professor, quando falamos também de dificuldades, valorar as pequenas coisas, dar sentido e importância à nossa vida para o cafezinho que tomamos aqui antes da entrevista, para a nossa saúde que está bem, porque nós estamos aqui conversando, ainda que com todas as dificuldades que passamos, ou agora mais recente, ou eu na minha memória, aí uma década atrás, lá quando comentava que o professor estava numa cama de hospital e não tinha paciência nem para ver as pessoas, né, que ali queriam apenas me cumprimentar, perguntar como eu estava, trazer um pouquinho ali de alegria para o meu dia, e nem isso eu tinha paciência, né, por estar medicado, por não estar bem, né. A valorização de podermos sair de casa hoje e estar trabalhando, eu aqui no âmbito do fórum, o professor fazendo seu programa, as suas e as minhas, os meus colaboradores aqui à volta, todos muito responsáveis, dedicados, nos estendendo a mão também, porque nós não fazemos nada sozinhos. E as reflexões, nós falamos aí uns 5 programas aqui sobre a quantidade de informações que acessamos após um período ou durante um período de dificuldade. Essa me parece a principal reflexão que eu trago aqui para aqueles que nos acompanham, para que nós possamos também aí, seguir adiante nos seus questionamentos, né? Isso é o que faz valer a vida que vivemos, como escrevi para a equipe agora no final do ano, especialmente também, concluindo a resposta, professor Aloysio, manter sempre o caminho da correção, o caminho da probidade, da bondade, e do caminho de seguir o que é correto, e isso vale muito a pena também, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Eu sei que o senhor sempre zelou muito em relação a essa questão da ética, né, dos valores éticos, sociais, morais, cívicos e espirituais. A gente, quando de reuniões ou de encontros, ou enfim, de projetos, esses valores sempre observei que o senhor colocava e coloca no dia a dia através de decisões. Quanto a isso, se continua exatamente igual e ainda com maior atenção, com uma maior sensibilidade para 2024? Professora, ótima pergunta também, porque traz algumas informações que ainda não se fecharem nos raciocínios que eu
eu puxei, tomei a liberdade de puxar sim. nas suas perguntas. Primeiro, nós temos um volume altíssimo de processos judiciais. É um volume que ele sempre foi alto, e nos últimos 8, 10 anos não teve um período de oscilação, por exemplo. Ele mantém numa média alta. Aquilo que produzimos no setor de cidadania mantém os processos elevados, porque nós acessamos públicos que não viriam até a justiça, não chegariam até nós por desconhecimento, por dificuldade de locomoção, por dificuldade de toda a espécie que possamos imaginar. E é preciso sempre dar um foco na essência também. Porque se nós começamos também a querer alargar de uma forma que daqui a pouco nós não temos mais braços suficientes, né? Nós temos o risco de deixar algumas coisas se escapar. Então essa é uma lição também, sem dúvida, de evoluir ainda mais no tempo de duração dos processos, no atendimento de qualidade, de trazer um alento para as pessoas que vêm até nós. Esse é um foco primordial. E seguir, professor, também com a busca de soluções diferentes, porque nós nunca encerramos aí todas as possibilidades sobre aquilo que fazemos. Nós nos tornamos de alguma forma famosos, entre aspas, digamos assim, porque nós estamos a todo momento buscando acessar onde não se chegou, buscando trazer elementos que possam dar um sentido para a prestação de serviço público. A volta também, professor, se me permite, no ano agora que se inicia com a escrita, que foi uma grande bênção que veio nesse último biênio. Exatamente. Excelente, então, excelente. Isso eu preciso falar na entrevista aqui, professor, ótimo, porque não tem uma semana que passe batido aí. Todo mundo pergunta. Ontem eu recebi era um dos questionamentos que eu ia fazer, porque ontem eu recebi uma mensagem, tinha soltado um vídeo, dia desses aí nas mídias, nas redes sociais. Até isso eu fiquei bem mais restrito esse ano, não usei tanto quanto eu já fiz lá para trás. E a pessoa printou o vídeo, colocou aquele emoji das palminhas, né? Embaixo do vídeo, falou: e as crônicas quando voltam? Né? Então elas vão voltar agora. Então o público pode ficar tranquilo. Elas voltarão. E o mais legal, professor Luizio, nós que somos mais antigos, digamos assim, temos mais tempo de vida, como tem pessoas que acessam ainda o jornal impresso, né? Que não leem, por exemplo, as crônicas, elas saem depois no link, né? Aí nós jogamos lá no Instagram e tudo mais. Como tem gente que acessa ainda e gosta do jornal escrito, né? Interessante. A questão física, no caso do jornal, pegar o papel, como pegar o livro, por exemplo, exatamente, né? Você virar a página do livro. A sensação é diferente. E mesmo, de repente, pega o jornal, chega lá para a esposa, olha aqui, o Dr. Carlos escreveu, ou para o filho, né? Então... Foram vários meses sem escrever, aí uma pessoa muito conhecida, inclusive, falou: olha, eu já queria falar isso, mas agora eu preciso perguntar, por que o senhor não está escrevendo? Eu falei: não, estou voltando, né? E ela me contando, professor, que toda semana ali no dia que costumava sair, ela folheia para mim e falava: vamos ver se essa semana não voltou. Daí eu olhava ali, chegava no fim, daí eu lia as notícias depois. Eu via que a crônica não está, né? A semana seguinte tentava de novo, né? Então isso muito me alegra, saber que também conseguimos chegar a outros públicos que passam a entender melhor como funciona o fórum, o que o juiz faz, qual é o sentido do nosso trabalho, o que podemos fazer de diferente para a sociedade que está à nossa volta. É um aprendizado, né, doutor? Né? O senhor coloca de uma maneira muito inteligente, com muita sabedoria, né? Não está expondo absolutamente ninguém, mas são coisas reais. Quando a gente ouve, escuta histórias, a gente aprende muito, né, doutor? Sim. E você acaba evitando um erro, né? Uma tomada de decisão, principalmente a própria juventude, se fizer uma leitura de uma crônica que o senhor coloca de uma forma assim bem clara, bem transparente, mostrando os pontos que a pessoa realmente deve seguir aqueles passos, é um aprendizado.
talvez essa pessoa nunca vai errar. E uma questão, professor, cada história que é ali contada, né, sem, por óbvio, qualquer tipo de identificação que possa depois alguém lá se imaginar, né, que tem história descrita, as histórias são muito iguais, elas ocorrem todos os dias, professor Luiz. Cada crônica que é escrita, ela se repete quase que cotidianamente no espaço do fórum. Ela é uma história que se encaixaria aí na vida de 1, 2, 10, dezenas, talvez centenas de pessoas. As histórias se repetem e daí fica essa oportunidade também de retratar de uma maneira um pouco mais, ou bastante mais coloquial, numa linguagem não jurídica, aquilo que é vivenciado aqui no âmbito do nosso trabalho. Isso aí dá um belo projeto futuro, não vou dizer o que é. Estamos à disposição, aceitamos convites, especialmente de quem tem a prerrogativa de coordenar as coisas, né, de entender melhor. Né? Porque quanto mais nós socializarmos as coisas boas, nós teremos um mundo melhor, né, doutor Carlos? Com certeza, sem dúvida. Muito bem, doutor Carlos. Nós estamos já quase no horário. Claro que eu vou solicitar ao senhor uma mensagem, mas antes, porém, quiser fazer algum comentário, algo que realmente tenha a falar ao público, fique à vontade. E depois aquela mensagem final, tá, para ir aquele ânimo para 2024, né? Vou entrar com toda vontade, dinamismo. Não lhe faltam, e nem para o senhor, nem para a sua equipe aqui, né? Então, não é aquela frase tão popular, né? Deixa para depois, não, é aqui e agora, vai ser resolvido. Então, a gente encontra respostas aqui, quando vem até o fórum. Professor Luiz, quem assiste, eu já assistiu às nossas entrevistas, especialmente esse o público, sabe que o que eu vou fazer agora não é uma rasgação de seda, digamos assim, recíproca, né? Mas é necessário, e me veio à mente agora, intuitivamente, uma pergunta que eu vi algumas vezes ao longo da vida, mais lá atrás e mais recente, e a resposta não mudou, professor. Quando perguntam quem te inspira, quem são as pessoas que te inspiraram e quem te inspira atualmente, né? E a resposta é mesmo, são as pessoas que estão à minha volta. É o professor Aloísio, obrigado. É o Dr. Júlio Ribeiros de Campo Neto, nosso promotor, estimado promotor de justiça, que falamos, se não na entrevista, aqui não me recordo no intervalo, na entrevista falamos sim, mas falamos antes da entrevista exatamente. Também. E as pessoas que aqui trabalham comigo, professor Luiz, são as pessoas que verdadeiramente me inspiram. Não inspiro nenhuma pessoa famosa, um escritor. E nenhuma estrela, né? Nenhuma estrela, professor. As pessoas que me inspiram, às vezes, pessoas que atendemos no cotidiano, né? São as pessoas que me motivam a continuar, a seguir adiante, né? Eu falei que ia improvisar, vou fazer um improviso agora, tomara que dê certo, e vou pedir para a Kathleen, que está aqui ao lado no estúdio, montado pela sua equipe aqui, se aproxime um pouco aqui da entrevista, vai aparecer, agora ela não sabia, não foi combinado, aí a sua equipe vai me dizer se ela está aparecendo, abaixa aqui do lado. A Kathleen, ela está hoje aqui representando, muito obrigado, ela está envergonhada aqui porque eu não combinei antes, e eu falei só para o professor Luiz que eu ia fazer algo diferente. E a Kathleen está aqui representando a equipe. Eu sempre faço o agradecimento no final, mencionei a equipe no começo. Perfeito. Foi uma menção elogiosa quando eu falei da gestão, porque eu promovi as atividades de gestão pela equipe. Eu apenas estava ali coordenando, mas a equipe que colocou a mão na massa, arregaçou as mangas, né? E a Kathleen, ela está aqui hoje representando a equipe. Muito obrigado, acadêmica de psicologia, um dos destaques aqui do nosso fórum. Representa hoje, faço o agradecimento a você em nome de todos os nossos colaboradores, dos nossos colaboradores, muito obrigado, fique à vontade. A homenagem final que eu faço, professor Luiz, às pessoas que estão à nossa volta, que são as pessoas que nos inspiram verdadeiramente, seja da família, seja dos amigos, e especialmente as pessoas que trabalham conosco, são aquelas que nos motivam a continuar, com muita força, como o professor falou agora há pouco, e adiante, muito ansiosos pelo ano que está à nossa frente agora, para avançar ainda mais em tudo aquilo que fazemos. Dr. Carlos, nosso juiz de direito da Vara da Família de Ana Vitória, em nome de
toda a nossa equipe da Verde Vale. Agradecemos a sua importante e esclarecedora entrevista e foi um grande aprendizado. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos ouvintes da Verde Vale FM Entrevista, por gentileza. A palavra gratidão, ela simboliza de maneira muito expoente o fecho dessa nossa entrevista, o fecho desse ano. Agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pelas pessoas à nossa volta, pelo nosso trabalho, né? Todos nós aqui reunidos, nós que aparecemos, o pessoal da retaguarda, quem eu chamei aqui, a Kathleen, fazemos o que gostamos e só temos a agradecer por isso, dizer que ano que vem vamos seguir aí com muita convicção a nossa missão de poder fazer algo pelas pessoas à nossa volta, pela nossa comunidade. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Senhoras e senhores, Verde Vale Entrevista retorna domingo que vem às 6h30 aqui na FM Verde Vale. Até lá, um excelente 2024.